Fala pessoal, Vitor Corrêa na área com mais uma análise cripto e hoje eu trago uma reportagem muito interessante que é o desdobramento do que foi o vídeo de ontem com relação a uma reportagem na Invest.com. Bolsas da Europa caem mais de 2% após dados dos Estados Unidos reforçarem expectativas por aperto do Fed. E o mercado cripto também sentiu com isso. Então vamos entender qual foi o desdobramento disso tudo, para aí sim depois analisarmos o mercado cripto, o Bitcoin. Então, bora para a reportagem de hoje. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Então, pessoal, estou aqui com o Invest.com aberto e a reportagem segue falando que bolsas da Europa caem mais de 2% após dados nos Estados Unidos reforçarem a expectativa por aperto do Fed. Vamos lá. Os mercados acionários europeus fecharam em forte baixa nesta quinta-feira, dia 6, acompanhando o movimento em Nova York, após forte aumento de empregos no setor privado dos Estados Unidos em junho e sinais de resiliência no setor de serviços também pressionaram as expectativas do Federal Reserve, o Fed, mais rígido. Ainda dados da atividade na região confirmaram temores de uma recessão mais à frente. Eles trouxeram aqui algumas bolsas lá da Europa, mostrando que realmente caiu, enfim. E isso daí tem um impacto muito grande, sim, no mercado como um todo, haja vista que existe, sim, uma grande tensão com relação a uma forte recessão mais à frente. Segundo a análise da CMC Markets, os temores por mais altas de juros nas principais economias levaram Londres a ter o seu pior dia desde março, com sua fraqueza se manifestando no restante do mercado europeu, depois que a ata do Fed, divulgada ontem, mostrou que a decisão de pausar os aumentos de juros em junho não foi uma boa medida. E isso daí, muitos pensavam que poderia sim ser um paliativo, né, para que acontecesse uma estabilização. Abre aspas, a clara disposição entre muitos membros do Comitê Federal do Mercado Aberto, o FOMC, a sigla em inglês, de fazer muito mais sobre as taxas e a clara orientação de Haskins assustaram os mercados e, juntamente com o relatório de folha de pagamentos do ADP de hoje, consolidaram a ideia de que as autoridades do Fed levam muito a sério o cumprimento da sua meta de inflação, avalia a CMC. E a reportagem finaliza dizendo que ainda dados do varejo da zona do euro estáveis em maio ante abril, frustrando expectativas de avanço, não ajudaram conforme avalia a Capital Economics. Abre aspas, olhando para frente, a confiança do consumidor continua bem abaixo da média histórica e o impacto da política monetária mais apertada ainda está repercutindo nos gastos com juros das famílias que vão pesar sobre o consumo. Fecha aspas. Então, pessoal, o que a gente observa, e eu venho dizendo isso para vocês, é que não acabou. Esse papo de que agora, que foi mais atrás, né, que a Fed vai ajudar, né, que os bancos centrais vão ajudar, cara, tudo isso tem uma contrapartida. E eu acredito fortemente e continuo batendo na tecla, a gente ainda vai passar por uma zona de desconforto muito forte. Então, é o que eu falei para vocês, hoje eu não tenho criptomoeda nenhuma, nenhuma. E nessa pseudo subida que a gente viu, muitos ali falaram, pô, e aí? Ah, deu mole, perdeu a oportunidade, a grande oportunidade. Cara, se eu dei mole, só o tempo dirá. Agora, uma coisa é certa, que você não pode ser lunático ao ponto de achar que está tudo bem. Não está tudo bem.
desemprego não está bom, a economia mundial não anda bem, entendeu? É fácil só você pensar por que está tendo tanta intervenção dos bancos centrais. O que está havendo? Né? Está tendo muita impressão de papel, você está vendo muita intervenção dos bancos centrais, alguma coisa está errada. Então, eu acredito, é óbvio que a gente pode ainda se debruçar sobre esse tipo de assunto e conversar ainda mais em riquezas de detalhe, mas, assim, numa visão bem macro, você não pode achar que está tudo bom, acabou, tudo acabou, o mar pessimista foi extingue. Não, não pode. Então, vamos ver como que está o mercado. E isso, obviamente, impacta, sim, um mercado de muita volatilidade, que é o mercado cripto. E, cara, é o que eu falei para vocês, muita calma. É o momento de que, se você não está no game, a melhor coisa é se manter fora, que é o que eu estou fazendo. Ah, Vitor, eu já estou no game. Então, é você buscar regiões de suportes mais históricos, ok? Para aí sim você tentar ganhar, né? Ganhar perdendo, né? Porque a tendência aqui é cair ainda mais, mas que você venha buscando preços médios mais para baixo. Para quê? Para que quando isso realmente passar, a gente possa ver sim ganhos explosivos, entendeu? Explosivos. Então, fica a dica, ok? Agora vamos dar uma olhada para ver como está o mercado, ok? Como um todo, e depois olhando Bitcoin. Bom, pessoal, aqui na CoinStates a gente observa que o mercado, o mapa térmico, né, apresenta aí um mercado mais negativo, ok? Parece que está aí tentando recuperar, sim, a sua positividade, mas acredito que muito por conta do que a gente também falou no vídeo de ontem, em função das atas econômicas, a gente poderia ver aí uma certa instabilidade no mercado e mais colaborada com o que foi dito ontem, né? E consequente dessa reportagem de hoje. Então a gente vê aí um mercado negativo e parece sim estar querendo buscar a sua positividade. Parece, não estou dizendo que vai buscar. Vamos lá, um outro indicador que é o medo e ganância por parte dos investidores. A gente observa que de ontem para hoje a gente já caiu bastante. Ontem estávamos com 61 pontos e agora estamos com 56 pontos. Acredito sim que estamos dentro de uma região muito equilibrada por parte dos investidores. Muitos estão ali aguardando, esperando o desenrolar disso para poder sim saber se entram com mais força ou até mesmo saiam. Até porque a grande maioria dos que estão aí são muito sardinhas. Então, a probabilidade de que, se o mercado vir a colapsar, é muito mais natural que os sardinhas debandem, saem e aí entregam de mão beijada a preços super mega baratos para aquelas pessoas, aqueles fortes investidores, ok? Que eles têm uma visão ao contrário, inversa do sardinha, perfeito? Então eles compram sempre muito mais baratos para vender muito mais caros para os sardinhas, ok? Então vamos lá, agora vamos olhar Bitcoin. Vamos lá, pessoal, aqui no CoinMarketCap, Bitcoin, capitalização de mercado em queda em 0,87%, num valor de 587 bilhões de dólares. Já o seu volume no período de 24 horas em alta em 57,83%, num valor de 20 bilhões de dólares. Agora, olhando graficamente, o que a gente pode dizer é o seguinte: Bitcoin está aí tentando se manter acima dos 30 mil dólares. E é o que nós estamos vendo, ele está batendo aí muito próximo daquela resistência que a gente acredita ser um momento assim muito importante para o Bitcoin. Talvez ali esteja a troca de chave do Bitcoin em poder sim voltar para as altas. Nesse momento, o que a gente observa no gráfico diário é que toda essa região que a gente falou aqui, a gente sinalizou, é uma região de muita volatilidade. Olha o tamanho desses pavis, gente. Olha o tamanho desses pavis. Se a gente for olhar o volume dentro dessa realização aqui, ele apresenta uma certa tendência
para o mercado mais vendedor. Mas, ainda assim, eu só poderia acreditar da gente estar baixando, diminuindo o valor do Bitcoin se a gente, de fato, ver o Bitcoin trabalhando abaixo dos 29.600. Aí eu posso dizer para vocês, realmente, isso daí não valeu, essa subida aí foi... Quem aproveitou foi quem conseguiu romper aí a média móvel de 200, mas nada mais do que isso, porque chegou num teto, não aguentou, a atmosfera ficou rarefeito, não aguentou e vai ter que voltar. Se a gente olhar aqui o RSI deu uma caída forte, muito forte, e eu tenho muito medo disso. Por quê? Porque a gente já saiu de uma região de preço justo e já está namorando a região de preço subcomprado. Entendeu? Então, a gente, quem sabe, né, pode estar aí ou dentro de uma lateralização ou de perder tudo isso. Então, vamos aguardar. Tem pontos aí que não estão me chamando, não estão me agradando, porque a média móvel de 9 já perdeu a sua inclinação para cima, já começa a fazer uma inclinação para baixo, óbvio, porque olha o que aconteceu hoje, cara. Doideira pura, entendeu? E a média móvel de 200 está querendo mostrar uma certa inclinação, lateralização. E isso não é bom. Isso não é bom. Vamos aguentar. Por quê? Porque a gente está numa expectativa de alta, né? Mas tem pontos positivos. Gente, toda essa região aqui que a gente vê, quando a gente traça aqui a retração de Fibonacci, ó, vou fazer aqui para vocês. Ó, repara bem, já pegando aqui, ó, olha só, você ainda fica dentro de uma região que vai do 0,23 a 0,38% da retração de Fibonacci. Ainda podemos acreditar, sim, em uma subida espetacular do Bitcoin. Como eu falei no vídeo de ontem, hoje a ata econômica iria mexer muito com o mercado. E é o que está acontecendo. Vamos ver se o dia de hoje passa e aí a gente consegue ver aí um horizonte mais tranquilo para que o Bitcoin possa buscar a sua alta, ok? E se manter acima dos 30 mil dólares. Então, se esse tipo de vídeo ajudou você a se manter atualizado e informado, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se puder dar aquele like, a gente agradece de coração. Forte abraço, fiquem com Deus e até as próximas análises. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.